Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Como é que foi aí o feriado de vocês, né? Sextou, né? Vamos para nossa sexta-feira maravilhosa aí. Tá chegando o nosso final de semana, né? Pra gente aí descansar um pouquinho. E antes, né? Vamos estudar. Estudar um pouquinho mais aí, conhecendo um pouco mais nossa contabilidade. Né, na contabilidade, no conteúdo passado, né, a gente conheceu aí todo o livro contábil, toda a razão, a Rosanete, razão, todos os fatores contábeis, né, que ele apresentou pra gente, débito, crédito, tudinho. É bem legal conhecer isso. Logo no início da nossa aula eu falei para vocês que temos a contabilidade aplicada, tem contabilidade financeiro, e aí tem outra contabilidade, tá? Então aí agora a gente vai conhecer nossa contabilidade comercial. Gente, ao longo daqui, né, da nossa aula, vocês devem estar pensando, tem tanta contabilidade assim? Calma, lá na frente eu vou responder essa perguntinha para vocês, tá bom? Porque às vezes tem, né, contabilidade, mas não que seja uma contabilidade separada da outra. Ela tem uma observaçãozinha para a gente analisar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco da nossa contabilidade comercial. O que é, né, contabilidade comercial? Então, antes da gente começar, só conceituando um pouquinho, falar aí da contabilidade comercial e dizer, né, que ela é um ramo da contabilidade, tá? Que possibilita aí todo o controle da movimentação, do patrimônio de uma entidade comercial, ou seja, o conjunto de bens, direitos e obrigações comerciante, tá bom? Então, um comerciante é toda uma pessoa física ou jurídica, tá? Que aproxima vendedores, consumidores, levando aí a completar toda uma operação comercial, tá? Então, começando a falar de contabilidade, tem todo esse pequeno conceito, tem mais conceito para a gente conhecer. Aqui ele fala para a gente, né, que os dados que são fornecidos pela empresa servirão de base para análise de futuras decisões, abrangendo aí evidentemente, né, todas as empresas comerciais, onde são analisados tópicos importantes com noções de comércio, sociedades comerciais, entre outras. Empresa comercial é aquela cujo objetivo principal é aproximar o produtor do consumidor. Então, para cada tipo de empresa, existe um ramo da contabilidade. Assim, como a empresa comercial, tá? Que aplica-se aí a contabilidade comercial, a empresa industrial que aplica-se a contabilidade industrial e assim por diante. Então, podemos dizer que aí fica aquela pergunta, né? Podemos dizer aí que existe várias contabilidades? Quando a gente se pergunta isso, eu tenho que responder para vocês, gente, não existe, não existe várias contabilidades. Então, o que que existe, né? Então, se não tem várias contabilidades, porque eu falei para vocês que por que a gente está vendo a contabilidade comercial se o meu módulo é contabilidade geral, né? Então, calma, a gente vai conhecer direitinho aí. Aqui, ó. Aqui ele coloca pra gente, a contabilidade é uma só, com seus pressupostos básicos. O que existe são as ramificações da contabilidade, criada aí para permitir a cada tipo de entidade a aplicação adequada desse pressuposto contábeis, segundo suas características próprias. São pressupostos básicos da contabilidade, o regime de competência, a continuidade, a relevância, a materialidade, né? E a primizia da essência sobre a forma. Então, turma, essas finalidades da são fundamentais, tá? Essas finalidades fundamentais da contabilidade comercial é procurar e apresentar uma forma ordenada. Tem um histórico das atividades da empresa, tem uma representação
e tem uma interpretação também. E com isso se obtém o resultado. Então, esse resultado vem através de relatórios que produzem informações, né, que são precisas para um atendimento das diferentes necessidades de cada empresa. É por isso que existem os pressupostos contábeis, tá bom? Cada empresa tem sua característica, tem a sua visão, então aí vai existindo os pressupostos da contabilidade, tá? Continuando, né, ela coloca aqui que a contabilidade comercial é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisão dentro e fora de uma empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a controlar seus patrimônios e tomarem decisões. Todas as movimentações que houver no patrimônio de uma empresa são registradas pela contabilidade comercial e em seguida resume os dados registrados em forma de relatório e entrega dos interessados em conhecer aí a situação da empresa. Então, esses interessados aí, turma, que ele coloca pra gente através do relatório, né, que se analisa os resultados obtidos, e aí se tem a tomada de decisão em relação à situação atual e em relação aos fatos futuros. Então, se coloca aí esses interessados e o relatório ele faz essa atividade ser elaborada e exigida. E aí, continuando, né, ele fala aqui pra gente que pode-se dizer que todo o conhecimento sobre os conceitos contábeis por parte das pessoas com formação em áreas não relacionadas à contabilidade é importante para análise de interpretação de dados financeiros, planejamento e controle do patrimônio pessoal ou empresarial, cooperação e coordenação, comunicação e outras áreas de dentro da empresa. Então, posso colocar para vocês, né, que o estudo da contabilidade ela é bem importante para que se possa, né, entender aí todos os conceitos contábeis, para ter essa análise bem ampla e dizer a respeito dos dados financeiros, né, com isso tendo um planejamento e um controle aí da situação empresarial. E aí, terminando esse conceito, né, da contabilidade comercial, tem aqui todas as operações com mercadoria comercial, então com certeza a gente vai ver aí a mercadoria, né? Então, olha o conceito que ele traz pra gente. As operações com mercadoria é o objetivo da sociedade tratada na contabilidade comercial. Tal atividade deve estar estruturada para que se possa aí, adequadamente apurar o resultado dessas operações, né, através do resultado com mercadoria. Esse resultado com mercadoria, turma, é bom vocês até anotar, porque agora a gente não vai ver resultado com mercadoria, a gente vai ver aqui todo com a sigla, nosso RCM. Vou citar para vocês somente a sigla. Então aí é bom saber, né, o que significa, tá? Até porque na fórmula que eu vou apresentar para vocês, ele vai aparecer dessa forma aqui, em RCM, tá bom? Então não esquece, resultado com mercadoria, que é obtido aí pela diferença entre o valor da receita líquida de vendas e o custo das mercadorias vendidas, que é o nosso CMV, tá bom? Também anotem, né, tá a siglazinha, o custo das mercadorias vendidas aí, nosso CMV. Olha só como ele aparece pra gente, né? Então, essa é a fórmula que essa tal atividade deve estar estruturada, que ele coloca para aqui pra gente, né? Através dessa operação toda, com essa fórmula a gente se encontra um resultado, tá? Para saber aí a situação da empresa ou do comércio, né? Na verdade. Então, com essa fórmula a gente vai ver bastante lá na frente, tá? E diante disso, observa também que toda essa parte da nossa operação com mercadoria
Temos também imposto, tá? Imposto sobre vendas, PIS, COFINS, ICMS e toda a devolução de vendas e desconto incondicionais também, tá? Calma, vamos conhecer aí cada ponto bem importante da operação com mercadoria, tá bom? Então, aqui é a primeira fórmula, que a gente vai se trabalhar com essa fórmula um pouquinho mais lá na frente, tá? Que é importante primeiro vocês conhecer o conceito e a fórmula, e depois a gente trabalha a fórmula direitinho, com números, tá? Então, mais um pouquinho na frente a gente vai ver essa práticazinha. Olha só, aqui eu apresento também, entre operações com mercadoria, a receita bruta de vendas, né? Uma visão aí do conceito das siglas também, gente. Deduções, venda, receita líquida de vendas, custo das mercadorias vendidas, nosso RCM aí, obtendo o lucro operacional bruto, tá? Do nosso custo mercadoria de venda. Então, a receita bruta para fins contábeis é todo produto, tá, da venda de bens e serviços, e que podemos afirmar aí que toda essa receita bruta é a receita total decorrente de todas as atividades dentro da organização, tá bom? Das atividades para quais a empresa aí foi constituída, né? Segundo todo o estatuto e todo o contrato social. Então, se a empresa é comercial, vai se tratar toda na parte comercial, tá? Então, vai se avaliar toda a receita bruta de venda, todo ponto decorrente, toda a receita total, tudo se volta aí na parte comercial. Se for industrial, tudo vai voltar na parte industrial. Então, um exemplo aqui que eu coloco para vocês. Aqui ele coloca pra gente, né, um exemplo bem legal. O custo das mercadorias vendidas, tá representado aí o preço dos custos das mercadorias que foram vendidas por uma empresa comercial e que pode ser calculado. Como é que vai ser calculado isso, né? Calma, a gente vai ver. Mas antes de entrar nesse enunciado que ele coloca pra gente, nota-se que esses valores, que todos esses valores vai ser representado pelas mercadorias, pelo nosso CMV, tá? Não esquece. Então, todos eles vão ser representados, todos esses três valores que estão no enunciado, eles vão ser representados aí pelo nosso CMV. E acima, né, temos aqui no início 450, né, 450 mil. Mas antes de eu falar desses 450 mil, bora ler logo aqui esse enunciado que ele fala, né? Uma determinada empresa comercial fechou o ano de 2007 com um estoque valorizado aí de 450 mil, tendo aí a empresa comprado ao longo do ano de 2008 dos 2.200.000, tá? De mercadorias. E no fim do ano de 2008, fechando o ano com um estoque avaliado aí de 330 mil. Qual seria, né, o valor para operar que a empresa aí apuraria, né, nesse caso? Então, fazendo uma análise geral, né, tendo aí em vista qual seria a fórmula que a gente usaria. Uma fórmula em cima sobre o nosso CMV, que é o que está representando aqui esse enunciado. Então, como é que ficaria? O nosso CMV, tá? Sobre aí o estoque valorizado, mais o comprador, né? As mercadorias do fim do ano aí, que ele coloca, né? Mercadoria no fim do ano de 2008, tá? Menos que o estoque avaliado de 330 mil que ele coloca aí pra gente, né? Então, dessa forma que a gente desenvolve o nosso CMV, tá bom? Então, se é dessa forma, vamos aqui no nosso CMV novamente, pegando nosso CMV, obtemos o resultado de 2.650, né? Como? Somando o nosso 450 mais o nosso 2.200.000 aí,
né? Então, somando os dois primeiros, obtemos aí 2.650.000, certo? Menos quem que faltou, né, para o cálculo? O nosso 330 mil. Então, vamos lá encontrar o resultado de 2.650.000 menos 330.000, que vai ser como? Vai ser de 2.320.000, né? Então, olha só o resultado que a gente encontra, né? O valor que a empresa vai apurar aí. Então, através desse valor, tá? É o custo aí de mercadorias também entregue aos clientes e através das vendas toda realizada perante a empresa, tá bom? Dentro das atividades da empresa. Então, com isso, tendo uma visão rapidinho, né? Como é que ficaria, né? Então, a gente vê que aí a empresa, né, tinha no início de 450.000 em mercadorias, tendo comprado aí 2.200.000, né, durante o ano seguinte, e deveria então ter acumulado um total de mercadorias equivalente a 2.650.000, né, que foi o resultado que a gente encontrou. Então, no entanto, no inventário do ano final, que apurou-se que a empresa tinha 330.000 em estoque, sendo aí a diferença, então, né, representada pelo consumo de mercadoria ocorrido ao longo do ano, a empresa custou, quanto a empresa custou, né, de mercadorias entregue ao cliente através das vendas realizadas, que foi o que a gente encontrou aí em cima do nosso exemplozinho, né, do nosso cálculo feito que a gente encontrou no nosso CMV, né? Então foi esse resultado aí que a empresa realizou, tá bom? Que a empresa obteve, tá? Então a fórmula é simples, é questão de observar no enunciado o que se pede, tá bom? E a gente vai trabalhar mais e aí vocês vão pegar com frequência, bem rápido. Então, aqui, das operações da mercadoria, dentro dela, como eu coloquei para vocês, né, a parte do inventário, que se apura aí no fim do ano. Então, dentro dessa apuração de fim do ano que tem no inventário, eu apresento para vocês aqui os métodos de inventário, que temos o periódico e o permanente. Então, conhecendo primeiro o nosso inventário periódico, o método de inventário periódico. Como é que é, né, esse método aí de inventário periódico? Para registro contábeis, tá? Ele até conceitua aqui pra gente, né, toda essa atividade realizada. Então, olha só, o método no inventário periódico não existe um controle rígido, né, do estoque, já que o mesmo é levantado em determinados momentos para atender alguma demanda. Normalmente, pelo método periódico, né, os estoques são levantados no fim do ano para a conferência física do mesmo, bem como para atender aí a contabilidade, a fim de se determinar qual foi o custo das mercadorias vendidas durante determinado período e qual foi o valor do estoque no fim do mesmo período. Então, pelo método periódico, a gente tem o CMV, nosso CMV novamente, e eu coloco para vocês que pelo método periódico, o CMV, ele não é registrado à medida em que a mercadoria vai sendo vendida, tá bom? Não existe um sistema de integração do sistema de custo da parte da logística. Então, o método aí do CMV, ele é apurado conforme o visto de já se conhecendo o valor inicial do estoque e sabendo-se que aí o valor do estoque, ele também tem uma formulazinha através do nosso CMV, que existe aí CMV igual estoque inicial mais compras e menos o estoque final. Ah, professora, tem como anotar isso para mim porque não consegui anotar, não se preocupa, gente, vai estar no nosso slide bonitinho. Como? Né? Vou apresentar para vocês mais lá na frente, perdão, essa formulazinha, mas não esquece, é o CMV, tá? Igual estoque inicial mais compras menos estoque final, tá bom?
Então, aqui, ele coloca para a gente, né, que a contabilização das operações com mercadorias quanto ao método de inventário periódico, que é adotado aí da seguinte forma. Só ressaltando, tá, a fórmula que eu coloquei para vocês, eu coloquei ela aqui também, ó. CMV igual estoque inicial mais compra menos estoque final. Uma fórmula que a gente também vai praticar bem mais lá na frente, tá bom? Então, anotem também essa fórmula. E dando continuidade, né, que ele fala aqui pra gente, ele fala aqui que a contabilização das operações com mercadoria, quanto ao método de inventário, né, periódico, é adotado da seguinte forma. Como é adotado? Então, temos aqui 2 pontos, gente. Primeiro ponto, de compras, conta, entre parênteses, conta de resultado, fecha parênteses, né? E C, que é de fornecedores. Então, esse primeiro ponto que ele coloca pra gente, D e C, é toda pela compra com mercadorias, tá? Não esquece. Essa contabilização das operações com mercadoria dentro do inventário, esse D e C aí, ele entra no inventário dessa seguinte forma, tá? E esse primeiro ponto que eu coloco para vocês são pontos que é gerado aí pela compra das mercadorias, tá? Quando vocês vê aí compra, conta de resultado e fornecedores, D e C, é pela compra das mercadorias, mas não termina aqui, turma, tem mais. Então, olha só, temos o 2 e o 3, tá? O 2, o D é estoque inicial, que é conta de resultado, e o C é estoque de mercadoria. Então, como é que vê, né, esse estoque inicial e estoque de mercadoria? É pela baixa do estoque do exercício, tá? E pela apropriação do novo estoque no início. Então, é dessa forma que a gente vê e dessa forma que a gente coloca esses 2 pontos. Quando a gente vê no enunciado, que ele coloca pra gente, né, a parte de baixa do estoque no exercício e a apropriação do novo estoque no início, tá bom? E a terceira temos aí o D, né, estoque de mercadoria, C, estoque final, conta de resultado. Então, esses 2 pontos, o D e C, que pode ser débito, né, estoque de mercadoria e crédito, em conta resultado final, né, que ele coloca aí. A gente lê-se pelo registro do estoque apurado no final do exercício, tá bom? Mas o que é isso, professora? Calma. São pontos que são 3 pontos que eu apresentei para vocês. Primeiro é pela compra das mercadorias, que a gente nota, tá? O segundo é pela baixa do estoque do exercício e pela apropriação de novo estoque inicial do exercício, tá? E o terceiro é pelo registro do estoque apurado no final do exercício, tá bom? Então, são parte do inventário periódico, é o desenvolvimento do inventário periódico que lê-se dessa forma, tá? Então, deixa eu passar aqui para a gente ir conhecendo mais. Como a gente vai conhecer mais, né? Eu coloquei ele em formas de números para que a gente consiga aí entender. Então, olha só, para a gente entender melhor. Aqui, né, um exemplozinho que eu coloquei para gente entendendo o nosso conteúdo. São exemplos, tá? De como é que fica todo esse registro pelos dados que a gente obteve, tá bom? Então, olha só. Assim, suponha-se que determinada empresa tenha encerrado o ano anterior com estoque no valor de 10 mil, tenha comprado no ano de 90 mil de mercadorias, com 16.200, né, de ICMS a recuperar, já embutido no valor da compra e que tenha apurado no final do exercício do estoque no valor de 12 mil. Então, como é que a gente vai colocar isso, né, turma?
Calma, vamos ver mais lá na frente. Então, olha só como é que fica dentro do enunciado que ele colocou pra gente. Lembra lá que o nosso primeiro, né, aqui são todo registro contábeis, tá? Naquele enunciado é a parte que entra o inventário, tá? E no inventário a gente estrutura dessa forma, tá bom? Então, no inventário inventário periódico são registros contábeis, que serão dessa seguinte forma que eu estou mostrando para vocês. Lembra que o primeiro é o que? Pela compra de mercadoria, certo? Então, D com compras, conta e resultado, e C com fornecedores. Quem era o fornecedor no enunciado? Qual era o valor? 90 mil, certo? O segundo que ele coloca é pela recuperação dos impostos sobre a compra. Lembra? Então, D de imposto a recuperar e C de dedução do custo conta de resultado, que lá no enunciado ele mostra pra gente de 16.200, tá? Então, aí estruturando para vocês já com números, tendo esse com números, tá bom? Então, com isso, a gente tem, né, todo. Passei sem querer, passei a mais aqui. Deixa eu voltar. Tem o nosso terceiro, tinha passado a mais. Tem o nosso terceiro, que é o estoque inicial com resultado, e o C é estoque de mercadoria. Lembra que no nosso terceirozinho, lê-se, né, pela baixa do estoque do exercício anterior com a apropriação do novo estoque no final do exercício, né? Então, lembra lá que eu falei para vocês. E aí a gente tem o C em estoque de mercadorias de 10 mil. O quarto, né, que lê-se como pelo registro do estoque apurado no final do exercício. Então, aí a gente tem D de estoque de mercadoria e C de estoque final, conta de resultado, que é os 12 mil. Então, lá no enunciado, ele coloca pra gente, né, os valores e a gente estrutura esses valores em métodos de inventário periódico, tá? Que são registros contábeis, tá bom? Então, é dessa forma que a gente implementa no nosso inventário periódico. E aí, qual é o resultado de tudo isso, né? A gente falou tanto e como é que a gente encontra esse resultado. Então, o resultado contábil apurado, tá? Correspondente todo aquele enunciado que ele colocou pra gente, a gente encontra dessa forma. Estoque inicial, compras, deduções de custo e estoque final. Tá? Então, estoque inicial 10 mil, compras 9 mil, deduções do custo 16.200 e estoque final de 12 mil. Então, é o resultado apurado que será aí dentro do inventário periódico, tá bom? Então, com isso, a gente pode também desenvolver mais, né, observando todo o registro contábil pelo método periódico, e tratar aí na parte de uma forma bem separada do estoque como tais, né, como até mesmo registrada pelo nosso CMV, tá? E aí a gente também pode registrar pelo nosso MV, que o nosso MV também com esse resultado a gente pode registrar um novo valor, né, usando aí o nosso estoque ou o nosso MV, que é MV igual ao estoque inicial mais compras menos o estoque final, que aí seria outra fórmula também de a gente apurar todo o resultado com o método de inventário periódico, tá bom? E temos o nosso MVzinho aí também, que dá no total, né, de somando ele todo, né, de 71.800. Então, com isso, né, a gente tem aí a fórmula que eu apresentei para vocês ainda agora, nosso MV, estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. É quase igual a nossa formulazinha do RMC, né, do RCM, perdão, e do nosso CMV também. Não muda quase nada, gente, só muda aí da onde a gente tem que tirar, né? Por exemplo, aqui, MV estoque inicial, que a gente colocaria aí de 10 mil, né? Mais a compra
de 90 mil, menos o quê? Menos o nosso estoque final, né? Que resultaria aí o nosso CMV aí de 71.800, tá bom? Então, não é difícil, questão de prática. A gente vai praticar, vamos bastante, não se preocupem, tá? E aí a gente fica hoje com o nosso método de inventário periódico. Na semana que vem a gente vai conhecer o nosso método de inventário permanente. Não vou colocar agora para vocês uma atividade voltada ao método inventário periódico, por quê? Porque para vocês desenvolver uma atividade, vocês também precisam conhecer o permanente. Então, não tem como eu fazer uma atividade somente com o periódico. Vocês vão ter que só conhecer o permanente. Como só semana que vem a gente vai conhecer o permanente, semana que vem vai ter uma atividade voltada aos dois, tanto ao periódico como ao permanente. E aí eu vou colocar bastante exemplo para vocês, tá? Em cima das nossas formulazinhas. E aí, como vocês observaram, não é difícil, né? É só verificar o que seria o estoque inicial, o que seria a compra e o estoque final, né? E o que seria o nosso CMV e o que seria nossas deduções de custo, tá? Então, aí com calma, com paciência, a gente consegue fazer todo esse desenvolvimento aí da parte do método de inventário periódico. Então, bom dia, bom estudo para vocês e até segunda-feira.